Olá a todos, meu nome é Mel, eu sou do 4º período de Direito da FAG e hoje no nosso projeto Você Sabia, vamos ter a honra de apresentar o convidado Dr. Hoffman, que é graduado em Direito pela Universidade Paranaense, pós-graduado em Direito Público e em Direito Tributário pela Unisul e é mestre em Direito Processual e Civil Cidadania pela Universidade Paranaense. Atua profissionalmente como procurador jurídico legislativo da Câmara Municipal de Toledo e como advogado junto ao escritório Canano e Poleto Advocacia em Toledo. É um professor da Faculdade Assis Gurgas de Cascavel, nos cursos de Direito e Medicina, e professor do curso de Direito da FAG em Toledo. Esse tema que vamos abordar é fundamental para a organização política do país, que é as funções de um vereador. Então, com o nosso convidado, ele vai ajudar a colaborar e compreender para entendermos melhor a função e as ações que impactam na vida dos cidadãos. Olá, tudo bem? Eu me chamo Mariana e eu gostaria de perguntar para você qual que é a função de um vereador dentro da Câmara Municipal e quais são as principais atividades e responsabilidades diárias também. Boa tarde a todas. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Dentro da Câmara, o meu papel de procurador legislativo é auxiliar o desenvolvimento dos projetos legislativos e dos processos administrativos. A Câmara é um poder que, ao lado do Executivo, além de realizar uma função específica, ela também tem todas as funções de gestão de pessoal, contratação de produto, né, enfim, serviços. Então, nós auxiliamos dentro da Câmara nesses dois pontos. O vereador em si, ele participa do processo de legiferante, de criar uma lei, basicamente. Esse é o papel dele. Se a gente pensar, não, ele só cria leis? Não, existe o papel secundário que é de fiscalização. Então, hoje, um vereador tem a função de criar leis e fiscalizar o cumprimento das normas, não apenas as municipais, mas também as federais, as estaduais, que sejam, obviamente, de nosso entendimento ali. Então, hoje, uma Câmara funciona para que possa legislar, criar estas leis e fiscalizar a sua aplicação. Como isso se desenvolve? A gente tem que pensar, uma lei surge de onde? Surge de um fato, né? Vocês já estudaram fato, valor e norma. A gente, através da teoria tridimensional do direito, acaba dizendo, olha, esse fato necessita de uma legislação específica. Por quê? Nós, no âmbito privado, podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. O administrador público só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, diante de algumas circunstâncias, é necessária a criação de uma norma para que a gente possa fazer com que o administrador a cumpra, né? Ou seja, ele vai entregar algo para a população, ele precisa ter uma norma respaldando que ele pode realizar aquele comportamento. Então, na Câmara hoje, nós recebemos uma demanda de dois caminhos diferentes. Ou o prefeito envia o projeto de lei, ou o próprio vereador tem a iniciativa desse projeto de lei. Em todas as câmaras é assim, por quê? Porque existe uma lei complementar, a Lei Complementar 95, vocês já vão chegar lá, ela fixa como uma lei deve ser criada. Então, existe uma lei que diz que como as demais leis vão ser criadas. Então, em todas as câmaras, o projeto entra e a gente segue essa lei complementar, que é federal, tá? E ela diz o seguinte, olha, o vereador tem a iniciativa, ou o prefeito envia o projeto de lei, ou mesmo surge pela iniciativa popular, existe essa possibilidade. O projeto entra, ele é apresentado numa sessão plenária, para daí ser distribuídos às comissões. Toda a Câmara, ela vai ter o plenário, que é a reunião de todos os seus componentes, de todos os vereadores, mas também terão comissões específicas. E aí cada Câmara se organiza no seu sentido prático. A obrigatória é uma comissão de legislação e redação, que é a primeira comissão que aprecia se aquela norma é constitucional ou não. Então, e é composta por vereadores, 5 vereadores. Então, eles fazem o primeiro filtro da legislação. Vai de uma comissão para outra. A depender da matéria, ela passa por até 3 comissões. Cada comissão, 5 vereadores. Cada comissão, o debate é específico de um assunto.
Então, se trata de meio ambiente, vai para a comissão de meio ambiente para eles avaliarem se aquela questão do meio ambiente é pertinente ou justificável que tenha um normativo. Se é uma comissão de segurança, vai para a comissão de administração. O nome das comissões varia de Câmara para Câmara, mas toda Câmara tem suas comissões. Projeto entra, apresentado em plenário, vai para uma, vai para duas, vai para 3 comissões, aí ele pode ser votado. Ele é votado em plenário em primeiro e em segundo turno. Então o vereador fez a lei, acabou o papel dele, ele manda o autógrafo, que a gente chama, para o prefeito, e o prefeito, então, sanciona, promulga e publica aquela lei, e aquela lei passa a ter vigência. Uma vez que a lei está em vigência, as mesmas comissões que aprovaram passam também ao papel de fiscalização. Então, elas têm o papel de fiscalizar, tá, o cumprimento daquelas normas, para ver se o prefeito efetivamente aplicou o recurso público adequadamente, para ver se ele está cumprindo com aquela norma. Então, esses são os 2 grandes papéis, mas não são apenas estes, tá? O vereador também tem a função, no sentido prático, de administrador. Ele também pode ser eleito presidente da Câmara, e aí ele assume uma figura de administração. Ele vai ter que fazer a gestão deste pessoal, a gestão de toda a casa, compra de materiais, de prestação de serviço. Então, existe essa função também. A gente não fala muito dela, mas tem que se lembrar que ali ele também vai exercer essa função. Além destas, que a gente pode mencionar, o vereador também tem a função de sugerir as necessidades do povo. Ele escuta a população, porque ele é uma figura mais próxima da população, e acaba indicando ao Poder Executivo para fazer determinadas ações. Existem ações que só o Executivo pode fazer, porque ele que ganhou a eleição, ele que foi eleito, então ele é quem vai ter que realizar, por exemplo, a prestação de saúde. Mas se a fila está muito grande, a população reclama para o vereador, o que ele vai apresentar para o chefe do Poder Executivo, o prefeito? Uma indicação, dizendo, olha, prefeito, eu acredito que seja necessário uma correção. Se existe um problema numa via pública, ele também pode apresentar isso através de um instrumento chamado indicação. Não é da competência dele, mas ele indica para o chefe do Poder Executivo fazer esse ato. Tá? Então, basicamente, essas são as funções que a gente observa isso em todos os municípios brasileiros. Tá? Por quê? Porque todos eles têm um regimento interno. O que é o regimento interno? É exatamente aquilo que estrutura como o Poder Legislativo vai criar os normativos. E a gente usa como espelho o regimento interno da Câmara dos Deputados e o regimento interno do Senado Federal. Então, quando a gente fala tudo muito igual, tudo muito parecido de uma Câmara para outra, sim, variações existem, mas por quê? Porque a gente adota como regra esses 2 regimentos aí, que são maiores. Olá, eu sou a Giovana e complementando a pergunta da Mariana, eu gostaria de saber qual é a função principal do vereador em relação à criação de leis e à fiscalização da gestão municipal e como ele colabora para o desenvolvimento do município. Tá. Giovana, pertinente a pergunta. E como é que funciona a criação? Bem, no que toca à criação das leis, a gente sempre vai observar, a primeira coisa que a gente observa é competência. Será que o vereador tem competência para criar qualquer tipo de lei? Não. Então, eu lá na Procuradoria, quando recebo o projeto de lei, a primeira coisa que a gente vai analisar é exatamente, isso é da competência do município? Porque as competências estão lá a partir do 20 da Constituição Federal. As competências do município estão lá no artigo 30 da Constituição Federal. Então, não adianta, como a gente vê e vem bastante projeto de lei, tratando de saúde do trabalhador ou criando regras para as empresas. A gente já fala para o vereador, olha, o projeto não dá para apresentar, por mais que ele seja bem-vindo para proteger a saúde de um trabalhador, mas não é da competência do município legislar sobre o direito do trabalho. Então, quando chega um projeto de lei, a primeira coisa que a gente analisa é se ele é da competência do município legislar sobre aquele assunto. O que é da competência do município? Está no artigo 30. Então, a auto-organização do município, sim, o 30, inciso 1º, que é o, vamos dizer assim, o dispositivo guarda-chuva, cabe bastante coisa ali, diz que tudo aquilo que é de interesse local, o município pode legislar. Então, o vereador ele tem que estar preocupado, primeiro ponto, será que nós podemos criar uma lei sobre este assunto? Então, obviamente, um exemplo, né? Será que o município pode fixar que não pode existir bares próximos de instituições de ensino? Sim, porque é do interesse local que isso não exista. Será que o município pode fixar, por exemplo, distância entre farmácias? Parece estranho, mas isso chegou até o Supremo. E sim, o município pode.
O município pode fixar uma legislação mais rígida em relação à proteção ao meio ambiente do que a federal? Sim. Então, o primeiro ponto que a gente analisa é exatamente se eu tenho competência para legislar sobre aquele assunto. O segundo ponto que a gente vai observar na criação da lei é se aquele projeto de lei não é de iniciativa do prefeito. Existem determinados assuntos que apenas o prefeito pode apresentar o projeto. Aonde está definido? Na lei orgânica de cada município. Cada município vai definir, claro, que sempre um espelho do texto constitucional. Então, por exemplo, será que um vereador pode indicar a criação de uma secretaria municipal? Não, ele não pode. Por que ele não pode? Porque quem ganhou a eleição para ser prefeito é o chefe do Poder Executivo. Então, é ele quem vai organizar o governo dele. Se ele disser que tem que criar uma secretaria de agricultura, ok. Se ele disser que não vai criar uma secretaria, ok também. Por quê? Porque ele que foi eleito. Outra situação, guarda municipal. A guarda municipal, que tem a função de cuidar do patrimônio público, o vereador não pode apresentar um projeto de lei sobre esse assunto. Por quê? Porque isso é de competência exclusiva do chefe do Poder Executivo. Como também as questões orçamentárias. PPA, LDO e LOA, sei, é estranho, né? Então, plano plurianual, como é que serão os próximos 4 anos do governo? Quem planeja isso é o chefe do Poder Executivo. Os vereadores podem fazer emendas, mas não podem dar a iniciativa nesse tipo de projeto. Então, uma vez a gente analisando a competência, se é do município, e se não se trata de uma matéria de competência privativa do chefe do Poder Executivo, a gente passa a analisar aquele projeto de lei se ele está em conformidade com o texto constitucional, se não existe uma outra inconstitucionalidade na criação daquela lei. Então, os vereadores, eles se preocupam na criação das normas com a finalidade de satisfazer uma necessidade da população, tá? A segunda parte da tua pergunta era sobre... Como ele colabora para o desenvolvimento do município. Ele é, querendo ou não, o primeiro contato de boa parte da população. O vereador é a figura que está próximo do povo. Por quê? Porque ele mora no bairro. Lembrando, né? Ninguém mora no estado, ninguém mora na União, todo mundo mora no município. Então, ele é aquele primeiro contato da população, que vai se lembrar, eu votei no vereador, eu vou procurar ele para ele me ajudar eventualmente. Por quê? Porque a população em si é carente de informação, carente de conhecimento, então vai até ele. Ele é o primeiro ponto, portanto, de contato, e é ele que leva essas demandas para dentro do Poder Executivo para que veja elas sanadas. Uma coisa corriqueira em todas as câmaras, tem buraco na via. Será que o prefeito está atento a todos os buracos? Será que todo mundo... Não está. Então a população começa a reclamar, vai no vereador, o vereador apresenta ao prefeito, olha, aqui está uma indicação para sanar um problema. Ou uma via muito rápida, né? Uma via que está apresentando risco, e ele fala, olha, eu acho que é bom colocar aqui algo que venha diminuir a velocidade da via, porque existe um risco. Então, sob o aspecto do dia a dia, cotidiano, o vereador é esse contato. Mas é ele também a pessoa que tem que estar atenta ao direcionamento que o município vai tomar. Como, por exemplo, o planejamento urbano. Como é que a gente planeja um município? Não é do dia para a noite que a gente entende que a coisa vai fazer. A gente escuta os técnicos da engenharia, desenvolvimento de cidades, e a gente passa, portanto, a formular essas políticas, passa a formular, portanto, como é que vai ficar o município daqui a 10, 15, 20 anos. Então, ele também tem essa função de se preocupar com o dia depois de amanhã, no sentido de discutir essas políticas. Então, é muito comum que a gente faça o quê? Audiências públicas para que a população venha contribuir nesse debate. Tá? Então, o vereador tem essa função de se preocupar com o desenvolvimento do município, fixando, a partir dessas discussões, as regras de como o município vai crescer daqui para frente. E também, especialmente na questão da fiscalização. Então, por exemplo, a cada trimestre, quadrimestre, na verdade, o prefeito tem que ir na Câmara prestar contas de como é que está indo a execução orçamentária, de como é que a Secretaria de Saúde está gastando, de como é que a Secretaria de Educação está gastando ou investindo, né, que essa é a palavra correta. Então, a cada 4 meses, é lá na Câmara que o prefeito e os secretários vão para prestar contas da sua atuação. E é o momento, inclusive, que nós temos, na qualidade de cidadãos, de também participar desse debate. E de perguntar, peraí, eu quero melhor explicação sobre esse assunto, eu quero entender onde é que está indo o recurso público. Então, o vereador tem este momento de fala em que ele pode questionar o chefe do Poder Executivo da aplicação dos recursos. Como é que isso está acontecendo? E se de algum modo existe um desvio, é neste momento que o vereador pode pedir para que seja corrigido.
de que seja aplicado de acordo com aquilo que foi aprovado pela Câmara. Porque o PPA, a LDO e a LOA, que são as leis orçamentárias, o prefeito envia, a Câmara aprova. Isso significa que existe um pacto entre o Executivo, o Legislativo e o povo, de que aquilo que está previsto no PPA, na LDO e na lei orçamentária, será executado pelo prefeito num determinado período de tempo. Tá? Então, estas leis são o compromisso assumido entre Executivo e Legislativo de que nós vamos fazer isso. Com o quê? Especialmente com os recursos públicos, que são, obviamente, arrecadados pelo município. Boa tarde, eu sou a Stephanie. Eu gostaria de saber como é o processo de aprovação no âmbito municipal, como que é o veto, tudo certinho, qual que é a função de cada ator nessa parte também. Tá. Como dito, a Lei Complementar 95, lei federal, é a lei que diz como as leis serão criadas. Muito bem. Os municípios reproduzem isso no seu regimento interno, e aí existem formas de como uma norma deve ser aprovada. Seja pelo envio do executivo, seja de iniciativa do vereador, desde a correção ortográfica até o formato, a lei vai definir como deve vir. Então não é qualquer... vamos fazer um habeas corpus, né? A história do habeas corpus no papel higiênico é verdadeira. A lei não é assim. Por quê? Porque existem formas. Existem câmaras que já aplicam um processo legislativo todo digital, existem as câmaras que ainda o processo é no papel. Mas a forma vai estar descrita numa lei. Como eu faço uma lei? Pega a lei municipal que diz como uma lei vai ser criada. Todo mundo vai ter. Se ela não tem, aplica-se a Lei Complementar 95. Muito bem. O vereador, então, sente a necessidade da criação de uma determinada norma. Muito bem, o que ele vai fazer? Vai elaborar o projeto de lei que é composto de duas partes. A primeira parte é a lei em si e a segunda parte é a exposição de motivos. Por que eu quero fazer essa lei? Ele tem que expor. Por quê? Porque ele tem que convencer os pares de que há uma necessidade pública e de que ele está apresentando um projeto de lei que vai satisfazer isso. Então, toda lei vem com uma exposição de motivos. Muito bem. Apresenta a lei, vai para o plenário. No plenário, o presidente tem que aceitar essa lei. Primeiro crivo para dizer que a lei pode prosseguir é do prefeito. Desculpe, do presidente da Câmara. Porque ele pode, inclusive, arquivar. Por exemplo, o vereador apresentou um projeto de lei que já tem uma lei federal. Eu vou criar uma lei, sendo que já existe uma lei federal tratando do assunto, não vai passar. O presidente já pode arquivar esse projeto. O mesmo se já existir naquele estado uma lei tratando do mesmo assunto. Tá? É comum, a gente encontra esse tipo de normativo. O que o presidente faz? Arquiva. Ou a lei inconstitucional, o presidente pode arquivar. Então, o presidente tem essa função de fazer essa análise. Muito bem. O presidente, aceitando o projeto, manda para o plenário para dar conhecimento a toda a população e a todos os vereadores de que entrou um projeto de lei com aquele assunto. E aí o presidente manda distribuir para as comissões. As comissões têm a função de discutir o assunto pertinente àquela lei. Se é de saúde, vai para a comissão de saúde. Todo projeto de lei passa por uma comissão de constitucionalidade, que é uma comissão de legislação e redação ou coisa do gênero. Não importa o nome. O que importa é que ela vai aferir se aquele projeto de lei é legal sob a ótica constitucional. E aí vai para as outras comissões. Comissão de saúde, comissão de meio ambiente, comissão de educação, não importa. E aí os vereadores sempre vão fazer um debate técnico. Será que essa lei é boa para a saúde? Será que essa lei é boa para a educação? Lá naquela comissão. Uma vez que ele seja aprovado nessas comissões, ele pode ir para o plenário. Se uma dessas comissões rejeita, o projeto acaba. Ele não segue adiante. Cabe recurso, como a gente vê no judiciário, também dentro do Poder Legislativo tem essas figuras de recurso, tá? Mas, para todos os efeitos, essa é uma sequência. Muito bem. Aprovado em primeiro, vai para o segundo turno. Se aprovado nos dois turnos, a gente manda o autógrafo, que é o nome do documento que diz que aquela norma foi aprovada na Câmara, ainda não é lei, porque ela depende do quê? Da sanção, da promulgação e da publicação pelo prefeito. O prefeito pode vetar? Pode. Que tipo de projeto? Projeto que não é da iniciativa dele ou que ele considera que ali haja uma ilegalidade, inconstitucionalidade, ele veta. Ele manda o veto dele para a Câmara. E a Câmara, os vereadores, têm a possibilidade de manter o veto. Se mantido o veto, o dispositivo vetado ou a lei vetada integralmente não entra em vigor, certo? Acabou. Por outro lado, os vereadores é que têm a última palavra em relação à norma. Eles podem derrubar o veto. Eles podem entender, olha, nós entendemos que o veto está errado e vou derrubar o veto. E aí, se eles derrubam